E aí galera, tudo firmeza? Aqui é o Marlin do canal Libertários Fight e hoje iremos dar prosseguimento à leitura do livro As Seis Lições do Mises. Hoje, o último capítulo, a sexta lição. É... E aí, hoje conosco temos o Johan e o Dan. Se apresentem aí. Salve, rapaziada, vindo participar do último episódio novamente. E é isso. Fala galera, bom dia, boa tarde, bom dia para vocês. Peço perdão por não comparecer no último vídeo, mas estava com um problema de saúde familiar que eu precisava resolver. Mas hoje estou de volta aí, firme e forte com vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho aí para receber as notificações, dá like e nos sigam lá nas nossas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo. Bora pro último capítulo aí, tamo junto. Sexta lição: Política e Ideias. No século das luzes, nos anos em que os norte-americanos instituíram sua independência, e alguns anos mais tarde, quando as colônias espanholas e portuguesas se transformaram em nações independentes, predominava na civilização ocidental um espírito de otimismo. Na época, todos os filósofos e estadistas estavam plenamente convencidos de que vivíamos o alvorecer de uma nova era de prosperidade, progresso e liberdade. Alimentava-se, naqueles dias, a esperança de que as novas instituições políticas, os governos representativos constitucionais estabelecidos nas nações livres da Europa e da América, atuariam de forma muito benéfica e que a liberdade econômica promoveria a permanente melhoria das condições materiais da humanidade. Sabemos perfeitamente que algumas dessas expectativas eram demasiado otimistas. Não há dúvidas de que experimentamos, nos séculos XIX e XX, um progresso sem precedentes das condições econômicas, progresso este que tornou possível a uma população muito maior viver num padrão de vida muito superior ao de épocas anteriores. Mas sabemos, também, que muitas das esperanças dos filósofos do século XVIII foram atrozmente estilhaçadas, esperanças de que não haveria mais guerras e de que as revoluções se tornariam desnecessárias. Essas esperanças não se concretizaram. Durante o século XIX, houve um período em que as guerras diminuíram, tanto em número quanto em gravidade. Mas o século XX trouxe um ressurgimento do espírito belicoso e temos boas razões para dizer que talvez ainda não tenhamos chegado ao fim das provocações que a humanidade deverá atravessar. O sistema constitucional introduzido em fins do século XVIII e do início do século XIX frustrou a humanidade. A maioria das pessoas e dos autores que tratou desse problema parece pensar que não houve relação entre os aspectos políticos e econômicos do problema. Tende-se, por conseguinte, a considerar o fenômeno da deterioração do parlamentarismo, governo exercido pelos representantes do povo, como se fosse um fenômeno desvinculado da situação econômica e das concepções econômicas que determinam as atividades das pessoas. Essa independência... Eu acho interessante colocar aí que dá para fazer um paralelo com o que o Rothbard traz na Anatomia do Estado sobre o papel do intelectual no Estado, sobre essa questão de manipulação de massas, tá ligado? Sim, sim. Que, tipo, dentro da alteração, se o cara conseguir convencer uma boa parte da classe política de alguma ideia, essa ideia vai alterar, tipo, boa parte dos campos da sociedade. Por exemplo, se você tem o Keynes, que, tipo, a doutrina dele econômica é inflacionária. Porém, essa doutrina teve grande sucesso entre estadistas na época dele. E isso acabou interferindo em todos os setores da sociedade, economia, política e diversos outros. Então, tipo, realmente, inclusive o Mises vai tratar mais pra frente aí no capítulo disso, sobre a importância das ideias em relação à determinação das ações. Sim, eu lembro que no Anatomia do Estado, Murray Rothbard fala que os intelectuais serviam como massas de manobra para o Estado implantar suas ideologias, né? Essa independência, no entanto, não existe. O homem não é um ser que tenha, por um lado, uma dimensão econômica e, por outro, uma dimensão política, dissociadas uma da outra. Na verdade, aquilo a que comumente se dá o nome de deterioração da liberdade
do governo constitucional e das instituições representativas nada mais é que a consequência da mudança radical das ideias políticas e econômicas. Os eventos políticos são a consequência inevitável da mudança das políticas econômicas. As ideias que nortearam os estadistas, filósofos e juristas que, no século XVIII e princípio do século XIX, elaboraram os fundamentos do novo sistema político, partiam do pressuposto de que, numa nação, todos os cidadãos honestos têm uma mesma meta final. Essa meta final, na qual todos os homens decentes se deveriam empenhar, é o bem-estar de toda a nação, assim como o das demais nações. Aqueles líderes morais e políticos estavam, portanto, firmemente convencidos de que uma nação livre não está interessada em conquista. Julgavam a luta partidária algo simplesmente natural, uma vez que lhes parecia totalmente normal a existência de diferenças de opinião no tocante à melhor maneira de se conduzirem os negócios do Estado. As pessoas que tinham ideias semelhantes acerca de um problema cooperavam, e a essa cooperação dava-se o nome de partido. Por outro lado, a estrutura partidária não era permanente. Não se baseava na posição ocupada pelos indivíduos no conjunto da estrutura social e podia sofrer alterações caso as pessoas se dessem conta de que sua posição original fundamentara-se em pressupostos errôneos ou em ideias equivocadas. Desse ponto de vista, muitos consideravam as discussões desenroladas nas campanhas eleitorais e, posteriormente, nas assembleias legislativas, um importante fator político. Não concebiam os discursos dos membros de um congresso como meros pronunciamentos que anunciavam ao mundo as aspirações de um partido político. Viam-nos como tentativas de convencer um grupo adversários de que as ideias apresentadas pelo orador eram mais corretas, mais propícias ao bem comum que outras ideias antes apresentadas. Discursos políticos, editoriais em jornais, folhetos e livros eram escritos no intuito de persuadir. Não havia por que acreditar ser impossível para alguém convencer a maioria da absoluta correção das próprias ideias, desde que estas fossem bem fundamentadas. Foi nessa perspectiva que as normas constitucionais foram formuladas nos órgãos legislativos do princípio do século XIX. É aquilo que eu comentei com você uma vez, Marlene. Eles têm uma ideia ali toda certinha, eles têm todo um discurso meio que feito uma lavagem cerebral na pessoa, entendeu? Às vezes você não concorda com aquela ideia, mas o cara é tão bom em falar aquilo ali que você acaba concordando inconscientemente. Você acaba levando a pensar, pô, verdade, o que esse cara falou aqui faz sentido, né? E é isso que nós, assim, que estamos aqui do nosso lado, temos que fazer. Uma coisa que eu já discuti com você, Marlene, vou até comentar aqui, mudando um pouco de assunto, eu vejo muita postagem do nosso lado aí, libertário e tudo mais, e é dado muitos apelidos às pessoas que seguem o Estado, que seguem os próprios partidos, os próprios políticos, como chamam as pessoas de gado e chamam os políticos de grandes fazendeiros. Por exemplo, chamam o Brasil de banânia, o órgão, por exemplo, já ouvi falar do órgão lá, o Supremo Tribunal Federal, os caras falam Supremo Tripanossoma Federal, alguma coisa assim. A gente tem que parar com isso de ficar colocando apelido nas outras pessoas, porque a partir do momento que você começa a ofender esse povo, eles não vão te dar ouvidos. E eles vão começar a dar ouvidos a esse pessoal que já tem um discurso bem formadinho, bem feitinho, todo bonitinho ali. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado na hora de falar isso daí. A gente pode comentar entre nós num grupo, por exemplo, nós estivemos conversando em particular, a gente pode colocar um apelido e tal, né? Vai estar entre nós, não vai sair para todo mundo ouvir. Mas quando a gente for falar, a gente não pode tem que tomar cuidado, né, e não ofender essas pessoas, porque o lado contrário, ele já tem todo um discursinho feitinho, todo revisado, todo bonitinho, que vai entrar na mente das pessoas que não têm o mínimo conhecimento do que eles realmente querem fazer e do quão é ruim essas ideias dele. Sem contar que essa manipulação é feita desde a infância, tá ligado? Desde a escola. Como você mesmo comentou. Desde, cara, no ensino médio a gente só aprende merda, cara. Impressionante. Tipo, exatamente. Eu comecei a estudar, eu tinha, cara, 16 anos no ensino médio. Tipo, eu comecei a estudar, eu sem brincadeira, cara, eu olhava assim,
pro livro, eu vi uma coisa, eu olhava para a realidade e conseguia enxergar aquilo que estava no livro. Daí eu ia para a escola, eu não conseguia tipo, focar na aula, porque para mim o professor estava falando tanta merda que assim, eu simplesmente não conseguia prestar atenção. E, tipo assim, muitas vezes, eu, por exemplo, eu a vida toda estudei em escola pública. O sistema público, ele já te ensina que o Estado, essas coisas, ele é bom para a população. Eu já vi muitas vezes, presenciei aula de professor parar uma matéria para falar do governo, para falar disso, para falar daquilo, para falar de um monte de coisa, para já fazer aquela manipulação desde cedo na mente das pessoas. E ele já tem aquele discursinho pronto, né? Por exemplo, a gente tá, vamos supor, eu quando era pequeno, eu estava na escola para adquirir conhecimento. O professor, ele já estudou a vida toda, ele já viveu a vida toda. Então ele usava essa maneira de, tipo, eu sou mais velho, eu já vivi, eu já passei por isso e aquilo, foi o Estado que fez isso, tal, que possibilitou a gente ser isso e aquilo, e a gente acredita que aquilo é bom. Essa manipulação ela já começa desde cedo. Por quê? Porque o discurso dos caras, é igual eu falei, é bem implementado, é bem revisado, é bem falado. A oratória deles é certinha. E muitas coisas do que eu vejo das pessoas que têm essas nossas ideias, assim, os caras ofendem, os caras botam apelido e tal. Ah, mas o outro lado também chama a gente de fascista, de burro, de ignorante, de genocida. Deixa eles falar, cara. A gente vai ganhar deles em educação, em argumentos, não é em guerra de ofensa, porque você não leva nada a lugar nenhum. Vou pontuar uma parada aqui bacana, é que o estudo que temos, o estudo público, né, aqui no Brasil, ele é formulado pelo MEC. Então, tudo que as crianças aprendem tem que ser passado pelo MEC. Então, como o MEC é gerido pelo Estado, as crianças sempre tenderão a aprender que o Estado é bom. Esse é o ponto. Sim, sim. Continuando a leitura. No entanto, partia-se do pressuposto de que o governo não iria interferir nas condições econômicas do mercado. Era preciso, também, que todos os cidadãos tivessem um único objetivo político: o bem-estar de todo o país e de toda a nação. E foi precisamente essa a filosofia social e econômica que o intervencionismo veio a suplantar, gerando uma filosofia totalmente diversa. Segundo as concepções intervencionistas, é dever do governo apoiar, subsidiar, conceder privilégios a grupos especiais. O estadista do século XVIII pensava que os legisladores tinham ideias específicas sobre o bem comum. Hoje, entretanto, constatamos na realidade da vida política, praticamente na de todos os países do mundo onde não vigora simplesmente uma ditadura comunista, uma situação em que já não existem partidos políticos autênticos, no velho sentido clássico, mas tão somente grupos de pressão. Podemos fazer uma referência aí com o que aconteceu ontem sobre o SUS. Grupos de pressão, entendeu? Contra o decreto lá do governo. Exatamente, é exatamente isso que o ministro está escrevendo. Você deu o exemplo perfeito. Um grupo de pressão é um grupo de pessoas desejoso de obter um privilégio à custa do restante da nação. Esse privilégio pode consistir numa tarifa sobre importações competitivas, pode consistir em leis que impeçam a concorrência de outros. Seja como for, confere aos membros de um grupo uma posição especial. Seja como for, confere aos membros de um grupo uma posição especial. Dá-lhes algo que é negado, ou deve ser negado, segundo os desígnios do grupo de pressão, a outros grupos. Nos Estados Unidos, o sistema bipartidário dos velhos tempos aparentemente ainda se conserva. Mas isso é apenas uma camuflagem da situação real. Na verdade, a vida política desse país, bem como a de todos os demais, é determinada pela luta e pelas aspirações de grupos de pressão. Nos Estados Unidos, continuam a existir um partido republicano e um partido democrata, mas cada um deles abriga representantes dos mesmos grupos de pressão. Estes representantes estão mais interessados em cooperar com outros representantes do mesmo grupo, mesmo que sejam filiados ao partido adversário, que com os esforços dos próprios companheiros de partido. Assim, por exemplo, se conversarmos nos Estados Unidos com pessoas que efetivamente conheçam as atividades do Congresso, elas nos dirão: tal político, tal membro do Congresso representa os interesses dos grupos ligados à prata. Ou dirão que tal outro político representa os plantadores de trigo. Como é óbvio,
Cada um desses grupos de pressão constitui, necessariamente, uma minoria. Num sistema baseado na divisão do trabalho, todo grupo especial que almeja privilégios não pode deixar de ser uma minoria. E as minorias não têm qualquer possibilidade de êxito, senão pela colaboração com outras minorias congêneres, ou seja, com outros grupos de pressão semelhantes. Nas assembleias legislativas, procura-se compor uma coalizão entre os vários grupos de pressão, de tal modo que possam vir a se converter em maioria. Mas, passado algum tempo, essa coalizão pode se desintegrar, uma vez que há questões que tornam impossível o acordo entre vários grupos. Novas coalizões, então, se formam. Foi o que ocorreu na França em 1871, numa situação que se configurou, aos olhos dos historiadores, como a queda da Terceira República. Não se tratou, porém, de um declínio da Terceira República. Houve simplesmente uma mostra de que o sistema de grupos de pressão não é algo que se possa aplicar com sucesso ao governo de uma grande nação. Temos, nos órgãos legislativos, representantes do trigo, da carne, da prata, do petróleo, mas, antes de tudo, de diversos sindicatos. Só uma coisa não está representada no legislativo: a nação como um todo. Apenas vozes isoladas se põem ao lado do conjunto da nação. Em todos os problemas, mesmo os de política exterior, são encarados do ponto de vista dos interesses especiais dos grupos de pressão. Nos Estados Unidos, alguns dos estados de menor população estão interessados no preço da prata, mas nem todos os habitantes desses estados têm esse interesse. Todavia, o país despendeu, por muitas décadas, considerável soma de dinheiro, à custa dos contribuintes, para comprar prata a um preço superior ao do mercado. Para mencionar mais um exemplo, só uma pequena parcela da população norte-americana dedica-se à agricultura. O restante é constituído por consumidores, não produtores, de produtos agrícolas. Não obstante, esse país tem uma política que envolve o gasto de bilhões e bilhões de dólares, com a finalidade de manter os preços dos produtos agrícolas acima do preço potencial de mercado. Não se pode dizer que esta é uma política de favorecimento de uma pequena minoria, visto que esses interesses agrícolas não são uniformes. Os que se dedicam à produção de leite não estão interessados num alto preço para os cereais. Ao contrário, prefeririam que esse produto fosse mais caro, mais barato. Um criador de galinhas desejaria um preço mais baixo para a ração que compra. Há muitos interesses específicos incompatíveis no interior desse grupo, por pequeno que seja. E apesar de tudo, uma hábil diplomacia cria condições que permitem a pequenos grupos obterem privilégios às expensas da maioria. Uma situação especial interessante nos Estados Unidos relaciona-se ao açúcar. Talvez apenas um dentre 500 norte-americanos esteja interessado num preço mais alto para o açúcar. Provavelmente, os outros 499 querem um preço mais baixo. Contudo, a política do país empenha-se, mediante tarifas e outras medidas especiais, numa elevação do preço do açúcar. Essa política não prejudica somente os interesses dos 499 que são consumidores de açúcar. Gera também um gravíssimo problema de política exterior. O objetivo da política exterior norte-americana é a cooperação com todas as demais repúblicas. Ora, algumas delas têm interesse em vender açúcar aos Estados Unidos e desejariam vendê-lo em maiores quantidades. Este exemplo ilustra como os interesses dos grupos de pressão são capazes de determinar até mesmo a política exterior de uma nação. Ao longo de anos, em todas as partes do mundo, se tem escrito sobre democracia, sobre o governo popular representativo. Esses textos trazem queixas das deficiências do regime, mas a democracia que criticam é apenas aquela que o intervencionismo é a política que rege o país. Hoje, poderíamos ouvir as seguintes palavras:
No princípio do século XIX, nos parlamentos da França, Inglaterra, Estados Unidos e outras nações, faziam-se pronunciamentos sobre os grandes problemas da humanidade. Lutava-se contra a tirania, pela liberdade, pela cooperação com todas as outras nações livres. Mas hoje somos mais práticos no parlamento. Não há dúvida de que somos mais práticos. Hoje não se fala sobre liberdade, fala-se sobre a majoração do preço do amendoim. Se isso é ser prático, então é óbvio que os parlamentos mudaram consideravelmente, mas não para melhor. Essas mudanças políticas, fruto do intervencionismo, reduziram consideravelmente o poder que têm as nações e os representantes para resistir às aspirações de ditadores e às ações de tiranos. Há representantes em órgãos legislativos exclusivamente interessados em satisfazer eleitores que desejam, por exemplo, um preço alto para o açúcar, para o leite e para a manteiga, e um preço baixo para o trigo, subsidiado pelo governo. Estes parlamentares nunca poderão representar verdadeiramente o povo. Jamais lhes será possível representar a totalidade do seu eleitorado. Os eleitores favoráveis a esses privilégios não levam em conta que há também outros eleitores, com posições totalmente divergentes, que, tendo pretensões diametralmente opostas, não permitem que seus representantes tenham um êxito absoluto. Acresce que esse sistema, além de, por um lado, trazer um constante aumento dos gastos públicos, dificulta, por outro, o estabelecimento de impostos. Esses representantes dos grupos de pressão almejam muitos privilégios especiais para seus respectivos grupos, mas não desejam onerar suas bases de sustentação política com uma carga tributária demasiado pesada. Não era ideia dos fundadores do moderno governo constitucional, no século XVIII, que um legislador devesse representar não o conjunto da nação, mas apenas os interesses específicos do distrito em que for eleito. Essa foi, aliás, uma das consequências do intervencionismo. Segundo a concepção original, cada membro do parlamento deveria representar toda a nação. Era eleito um determinado distrito somente porque ali era bem conhecido, sendo escolhido por pessoas que nele confiavam. Mas não se pretendia que esse representante ingressasse no governo com o objetivo de proporcionar algo especial para seu eleitorado, para reivindicar uma nova escola, um novo hospital ou um novo manicômio, causando assim considerável elevação dos gastos governamentais no seu distrito. Os grupos políticos de pressão permitem entender por que é quase impossível e quase todos os governos deter a inflação. Quando as autoridades eleitas procuram restringir despesas, limitar gastos, os que defendem interesses especiais, uma vez que serão beneficiários direitos de determinados itens do orçamento, apresentam-se para declarar que tal projeto específico não pode ser posto em prática, ou que tal outro deve ser implementado. A ditadura, claro, não é solução para os problemas econômicos, como não é resposta para os problemas da liberdade. Um ditador pode começar fazendo toda a sorte de promessas, mas ditador que não as cumprirá. Em vez disso, suprimirá imediatamente a liberdade de expressão, de tal modo que os jornais e os oradores no parlamento já não possam assinalar, nos dias, meses ou anos subsequentes, que no primeiro dia de sua ditadura ele disserá algo diverso do que passou a praticar dali por diante. A terrível ditadura que um país tão importante como a Alemanha foi obrigado a sofrer no passado recente vem-nos à mente quando consideramos o declínio da liberdade em tantos países nos nossos dias. A triste consequência é a deterioração da liberdade e a decadência da nossa civilização, de que tanto se fala hoje em dia. Disse que toda civilização acabará, finalmente, por entrar em processo de deterioração e de desintegração. Tal ideia tem eminentes defensores. Um deles foi o professor alemão Spengler, e outro, muito mais conhecido, foi o historiador inglês Toynbee. Eles nos asseveram que nossa civilização já está velha. Spengler comparou a civilização a plantas que crescem
crescem, mas cujas vidas finalmente se encerram. O mesmo, diz ele, se aplica às civilizações. A aproximação metafórica entre uma civilização e uma planta é completamente arbitrária. Antes de mais nada, é muito difícil distinguir no próprio âmbito da história da humanidade civilizações diferentes, independentes. As civilizações não são independentes, são interdependentes, exercendo umas sobre as outras constante influência. Não se pode, portanto, falar de declínio de uma civilização do mesmo modo como se fala da morte de determinada planta. Mas, mesmo refutando-se as doutrinas de Spengler e Toynbee, resta ainda uma comparação muito usual, a comparação entre civilizações em deterioração. Não há dúvida de que, no século II d.C., o Império Romano gerou uma florescente civilização, a qual se constituiu na mais elevada das que se desenvolveram nas regiões da Europa, Ásia e África. Houve, concomitantemente, elevadíssima civilização econômica, baseada num certo grau de divisão do trabalho. Embora essa civilização econômica possa parecer extremamente primitiva quando comparada às condições atuais, ela teve características certamente notáveis. Alcançou o mais alto grau de divisão do trabalho jamais atingido até o advento do capitalismo moderno. Não é menos verdade que essa civilização deteriorou, sobretudo no século III. E foi esta desintegração, no seio de seu império, que tornou impossível aos romanos resistirem à agressão externa. Embora esta agressão não fosse pior que outras muitas vezes repelidas nos séculos precedentes, os romanos já não tiveram condições de lhe opor resistência, desgastados que estavam pelo que se passara no interior de seu império. Que acontecera? Qual teria sido o problema? Qual poderia ter sido a causa de desintegração de um império que, sob todos os aspectos, construíra uma civilização sem outra que se lhe igualasse até o século XVIII? A verdade é que essa civilização foi destruída por algo semelhante, quase idêntico, aos perigos que rondam hoje a nossa civilização. Por um lado, houve intervencionismo, por outro, inflação. O intervencionismo no Império Romano consistia no fato de que, seguindo o modelo político dos seus predecessores gregos, os romanos impunham o controle dos preços. Era um controle brando, praticamente sem consequências, porque, durante séculos, não se procurou reduzir os preços a um nível abaixo de seu nível de mercado. Quando a inflação teve início, no século III, os romanos ainda não dispunham dos nossos recursos técnicos para promovê-la. Não tinham como imprimir dinheiro. Lançavam mão do método que consistiam em enfraquecer o teor da liga metálica com o que se cunhavam as moedas. Sem dúvida, um sistema de inflacionar muito menos eficaz que o atual, que pôde, através de modernas máquinas impressoras, destruir com tanta facilidade o valor do dinheiro. Mas seu antigo método era eficiente o bastante para surtir o mesmo efeito, ou seja, para exercer o controle de preços. Deste modo, os preços que as autoridades toleravam passaram a estar abaixo do preço potencial a que a inflação elevara as várias mercadorias. O resultado, obviamente, foi que a oferta de produtos alimentícios nas cidades reduziu-se. As populações urbanas foram obrigadas a retornar ao campo e às atividades agrícolas. Os romanos nunca se deram conta do que estava ocorrendo. Não compreenderam. Não tinha desenvolvido instrumentos mentais que lhes permitissem interpretar os problemas da divisão do trabalho e as consequências da inflação no mercado de preços. Tinham, no entanto, clareza suficiente para reconhecer o quanto era nefasta aquela inflação e deterioração da moeda corrente. Os imperadores, então, baixaram leis que proibiam o deslocamento dos habitantes da cidade para o campo. Mas tais leis não tiveram efeito. Aliás, não havia lei capaz de impedir que as pessoas que passavam fome, pois nada tinham para comer, abandonassem a cidade e retornassem à agricultura. O habitante da cidade já não podia trabalhar nas indústrias urbanas de processamento como artesão. Os prejuízos dos mercados nas cidades eram tais que já se tornara impossível comprar qualquer mercadoria. Assim, do século III em diante, as cidades do Império Romano entraram em decadência,
e a divisão do trabalho tornou-se muito mais precária que a de antes. Finalmente, o sistema medieval da casa de família autossuficiente, a vila, como foi chamada em leis posteriores, emergiu. Portanto, se compararmos nossas condições com as do Império Romano, teremos razões para dizer, iremos pelo mesmo caminho. Há muitos fatos semelhantes, mas há também enormes diferenças, que não estão relacionadas com a estrutura política dominante na segunda metade do século III. Nesse período, havia o assassinato de um imperador a cada 3 anos em média. O assassino, ou o responsável pela morte, tornava-se seu sucessor. Cerca de 3 anos depois, a história se repetia. Diocleciano, quando tornou-se imperador no ano de 284 d.C., tentou, por algum tempo, sem sucesso, resistir à deterioração do império. As diferenças entre as condições atuais e as de Roma do século III são enormes, porque as medidas que causaram a desintegração do Império Romano não foram premeditadas. Não eram, eu diria, medidas assumidas em consequência de doutrinas condenáveis, mas bem formalizadas. As ideias intervencionistas, as ideias socialistas, as ideias inflacionistas de nossos dias foram engendradas e formalizadas por escritores e professores, e são ensinadas nas universidades. Poder-se-ia, então, observar: a situação atual é muito pior. Eu respondo: não é pior. É melhor, na minha opinião, porque ideias podem ser derrotadas por outras ideias. Ninguém duvidava, na época dos imperadores romanos, de que a determinação de preços máximos era uma boa política, e de que assistiu ao governo o direito de adotá-la. Ninguém discutia isso. Daí que eu falei, né, que realmente, nos dias atuais, apesar de ter uma dominação socialista, intervencionista, inflacionista, no mainstream acadêmico, ou no, digamos, senso comum, entre aspas, é possível ainda modificar isso através de, como o próprio Rothbard dizia, uma crítica intelectual independente. Ele fala, o maior medo do Estado é a crítica intelectual independente. Eu acho essa frase muito bonita do Rothbard. Mas, agora, quando temos escolas, professores e livros prescrevendo tais e tais caminhos, sabemos muito bem que se trata de um problema a discutir. Todas essas ideias nefastas que hoje nos afligem, que tornaram nossas políticas tão nocivas, foram elaboradas por técnicos do meio acadêmico. Um famoso autor espanhol falou a respeito da revolta das massas. Devemos ser muito cuidadosos no uso desse termo, porque essa revolta não foi feita pelas massas, foi feita pelos intelectuais que, não sendo homens do povo, elaboraram doutrinas. Segundo a doutrina marxista, só os proletários têm boas ideias, e a mente proletária, sozinha, engendrou o socialismo. Todos esses autores socialistas, sem exceção, eram burgueses, no sentido em que eles próprios, socialistas, usam o termo. Karl Marx não teve origem proletária, era filho de um advogado, não precisou trabalhar para chegar à universidade. Fez seus estudos superiores do mesmo modo como o fazem hoje os filhos das famílias abastadas. Mais tarde, e pelo resto de sua vida, foi sustentado pelo amigo Friedrich Engels, que, sendo industrial, era do pior tipo burguês, segundo as ideias socialistas. Na linguagem do marxismo, era um explorador. Tudo o que ocorre na sociedade de nossos dias é fruto de ideias, sejam elas boas, sejam elas más. Faz-se necessário combater as más ideias. Devemos lutar contra tudo o que não é bom na vida pública. Devemos substituir as ideias errôneas por outras melhores. Devemos refutar as doutrinas que promovem a violência sindical. É nosso dever lutar contra o confisco da propriedade, o controle de preços, a inflação e contra tantos outros males que nos assolam. Ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. As boas ideias devem ser levadas às pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas e saibam quais são as errôneas. No glorioso período do século XIX, as notáveis realizações do capitalismo foram fruto das ideias dos economistas clássicos, de Adam Smith e David Ricardo, de Bastiat e outros. Precisamos apenas substituir más ideias por ideias melhores. A geração vindoura conseguirá fazer isso? Não apenas espero que assim seja. Tenho mesmo muita confiança nesse futuro. Nossa civilização não está condenada,
malgrado o que dizem Spengler e Toynbee. Nossa civilização sobreviverá e deve sobreviver. E sobreviverá respaldada em ideias melhores que aquelas que hoje governam a maior parte do mundo. Ideias que serão engendradas pela nova geração. Cara, essa frase do Mises é linda, né? Ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão. Ou essa frase é de... Nossa, Eu acho de encher os olhos de água. Já considero um ótimo sinal o simples fato de eu hoje estar aqui, nessa grande cidade que é Buenos Aires, a convite deste centro, falando sobre a livre economia. Há 50 anos atrás, ninguém no mundo ousava dizer uma palavra sequer em favor de uma economia livre. Hoje, em alguns dos países mais avançados do mundo, já temos instituições que são centros para a propagação dessas ideias. Se o Mises estivesse vivo hoje, ele ficaria bem triste com o que aconteceu com a Argentina. Pois é, né? Os caras Ele ignoraram. morreria de tristeza. Ignoraram totalmente as 6 lições. E essa palestra aí ele deu lá, né, velho? Sim. Infelizmente, não me foi possível dizer muito sobre essas questões tão importantes. 6 palestras podem ser excessivas para um auditório, mas não são bastantes quando se quer expor toda a filosofia que embasa o sistema de livre economia. Por outro lado, certamente não são bastante para que se possa refutar tudo o que de insensato vem sendo escrito nos últimos 50 anos acerca dos problemas econômicos de que estamos tratando. Estou muito agradecido a este centro pela oportunidade de me dirigir a tão distinta plateia e espero que, dentro de alguns anos, o número dos defensores das ideias em prol da liberdade tenha crescido consideravelmente neste e em outros países. Quando a mim, tenho plena confiança no futuro da liberdade, tanto política quanto econômica. E aqui finalizamos este grande e belo livro, As 6 Lições. Grande não, pequenininho, né? E aí, galera, o que vocês acharam? Chegamos ao final, né? Essa última parte aí me deixou triste pra caralho, velho. Puta que pariu. O otimismo do Mises, às vezes, eu não curto muito. Essa questão muito otimista dele, eu não sei se eu consigo absorver. Eu também não sou muito otimista. Às vezes me colocam como até um cara que não tem otimismo nenhum, sabe? Que não vê futuro para a civilização que estamos hoje, sabe? Com essa mentalidade estadista, esquerdista, né? Mas é assim, igual o Mises falou, né? Somente ideias podem mudar o mundo. E é isso que esse projeto que eu estou fazendo, né, de leitura comentada, possa trazer mais pessoas, entendeu? Abrir os olhos dessas pessoas. Não que eu queira trazer as pessoas para o libertarianismo, sabe? Para ser ANCAP e tal. Mas eu queira que essas pessoas abrem seus olhos, entendeu? Para o que está acontecendo. É igual um meme que eu vi esses dias, assim, tipo assim, tava escrito lá, quando um libertário encontra um estatista, somos todos marionetes, a diferença é que eu enxergo as cores. A gente tentar abrir o olho pra... Gregory! Aí, galera, trouxe meu primo hoje aqui para essa última leitura. Vamos ver aqui o que ele tem para falar sobre a 6ª lição. O nome dele é Gregory, vou deixar aí, né? Dá. Tá bom. Tá. Até nessa questão aí do otimismo, eu peguei a leitura aqui, eu peguei o bonde andando, né? Mas é legal comentar, porque o Mises, ele faz a analogia, agora na 6ª lição, ele faz a analogia com o Império Romano lá atrás, trazendo para os dias de hoje, entendeu? Tipo assim, a gente continua vivendo esse ciclo vicioso de uma economia quebrar, eles voltarem a insistir no mesmo ponto, quebrar novamente, e desde antes, já as pessoas já são avisadas, entendeu? Não na época do Império Romano, mas assim, desde até no século XVIII mesmo, já tinha ideias liberais surgindo, até, se procurar bem, você acha até ideias libertárias também, e vem sempre batendo na mesma técnica. Realmente é difícil ser otimista. É exatamente isso mesmo. Verdade. Por exemplo, às vezes minha mãe fica me perguntando aqui, minha tia, meus primos, isso aí, o que você posta, tal, isso aí, você pretende fazer o que com isso daí? Eu falo, olha,
uma hora alguém vai ler, uma hora alguém vai se interessar, que é o que tem acontecido. Muitas pessoas, quando eu posto algum status falando de alguma coisa, do que o Estado faz, eles vêm me perguntar, eu vou lá, mando um estudo, mando um artigo todo pra pessoa ler, discuto. Aí eu chamo o Marlon, chamo alguma pessoa que entende para me ajudar no assunto e tal. Mas aí minha mãe fala, Daniel, isso aí é sonho, porque nunca vai mudar, sempre vai ter e sempre vai ser roubalheira, a gente não pode fazer nada. Aí eu viro para ela e falo, mãe, enquanto você continuar com esse pensamento de que você não pode fazer nada, tudo vai continuar a mesma coisa. E se você tem um pensamento de que nunca vai mudar, você também não pode reclamar, porque você está aceitando que vai ser assim, então você não pode reclamar. Aí ela já pensa um pouco a mais, entendeu? É fazer as pessoas enxergarem que está errado. E mudar esse pensamento, porque desde pequeno a gente vê, qualquer um que a gente colocar lá no governo vai roubar, vai fazer coisa errada, nem a gente não pode fazer nada, a gente só tem que continuar vivendo. Não tem que continuar vivendo. Se a população brasileira acordar e tiver conhecimento de tudo que acontece, de tudo errado que tem, vai haver uma mudança, entendeu? Não vai ser de uma vez assim, mas aos poucos vai haver, cara. É igual eu falo, Tem que começar mudando o pensamento para depois você ter atitude. Mas o pessoal tá muito estagnado, como eu disse lá no começo do vídeo. Os caras já estão naquela lavagem, já fizeram a lavagem cerebral do cidadão de que tem que ser assim e que vai continuar sendo assim. A gente tem que mudar esse pensamento. Sim, sim. Igual eu falo, eu não, tipo assim, não sou muito otimista em relação a isso, mas eu propago muito esta ideia, entendeu? Igual ontem mesmo teve uma, como que chama? Ai, velho, esqueci a palavra. De ajudar lá o Miorim lá com o CSI. Nossa senhora, de madrugada eu tava lá bombardeando a ideia do combustível sem imposto, entendeu? E, tipo assim, são pequenos atos que eu quero que refletem lá na frente algo bom, sabe? Igual, primeiro conversar com familiares para eles entenderem essa ideia. Eu não quero trazer, assim, tipo assim, ninguém pro libertarianismo. Mas se eles vierem pro libertarianismo, será bom, entendeu? Mas a ideia eu vou deixar bem clara, entendeu? Tipo assim, Exatamente. é aquilo. Eu não vou querer propor uma sociedade, porque eu não tenho informação suficiente para isso, entendeu? E nem sou louco para propor algo como isso, entendeu? Uma sociedade. Mas vou, assim, aos poucos, dizendo que aquela ideia que alguém está passando possa ser certa ou errada, entendeu? No meu ponto de vista, pelos estudos que eu estou fazendo. Mas é isso. E aí, Johan, o que você acha aí? Cara, uma pontuação que eu queria colocar aqui, que eu acho interessante, quando alguém fala assim, libertarianismo é utópico, ou alguma coisa assim, ou é uma ideologia, no sentido de propor um cenário ideal. Quando a pessoa fala isso, eu percebo assim que ela nunca leu nada relacionado, porque, tipo, dentro da literatura austríaca e de literatura libertária, o que os caras estão fazendo não é propor uma sociedade ideal, eles estão fazendo uma descrição da realidade imediata, tá ligado? Tipo, não tem essa proposição, eu quero uma sociedade ideal, como bem você falou, eu não sou louco de propor uma sociedade ideal pra alguém, entendeu? Sim, Entendi. nesse ponto. E, tipo, voltando ao assunto da ideia, igual o Marlin falou aí do combustível sem imposto, isso é uma ideia que a gente já começa a mover para conscientizar as pessoas, para as pessoas terem interesse naquele assunto. Do mesmo jeito que alguns dias atrás o assunto do momento no Twitter foi a privatização dos Correios. Inclusive, você lembra da última vez que eu fui trabalhar com você, Marlin? E eu brinquei com aquela menina que trabalha nos Correios, cadê minha encomenda? E ela ficou sem graça, velho, tá foda. Até os próprios funcionários do Correio falam, velho, tá foda. Tipo assim, como se eles falaram, privatiza logo essa porcaria aí, porque não tá dando mais, entendeu? Sim, é igual aquele argumentinho lá que eu te mostrei hoje, que é aquilo. Pra mim, eu não acho que adianta muita coisa só privatizar, sendo que tem uma grande taxação, tem grandes impostos sobre empresas privadas, entendeu? E não se tem um mercado aberto para a concorrência. Então, assim, é algo... Muita empresa privada tá quebrando, velho. Muita Exatamente. empresa privada tá, tipo assim, linha nas pernas. Não sei se você sabe, Marlin, um dos colégios mais antigos aqui, tradicionais de Belo Horizonte, que era o Colégio Padre Eustáquio, ele faliu, velho. Ele acabou. Agora ele vai ser marista. Eles venderam pro marista. Não tinha, O não. Marinho vai crescer também. O Cavalieri também faliu. Era colégio particular também, daqui de BH. Mano, tipo assim, tá quebrando, velho. Tá quebrando. Mano, o tanto de empresas que quebrou aqui em Belo Horizonte por causa dessa pandemia.
Ô, Johan, você não tem noção. Ah, não, aí em São Paulo deve ter quebrado empresa pra caramba também, né? Um monte, um monte. Nossa, mano. Ou, é tipo assim, São Paulo, pode falar, Gui. Em São Paulo, eu acredito que seja mais possível você ver as empresas de pequeno porte, né, sendo afetadas, porque em questão de grande empresa, são as empresas que são referência no Brasil. E é claro que são empresas até com uma segurança maior, que mesmo sofrendo dificuldades, dificilmente vai à falência. Mas acredito que seja mais possível, mais fácil de se enxergar isso no cenário menor, no cenário local. E aí, tipo assim, ontem tava rolando uma discussão num grupo de amigos aqui e tal, o pessoal tava falando, ah, mas você quer o quê? O vírus tá aí, a pandemia tá aí, você quer que os outros vão pra rua? Mas aí eu falei, mano, eu já comentei com você uma vez, que existem outras maneiras de você conter o vírus. Todo mundo hoje em dia acha que só tem morte pelo vírus. Mas e o cara que tinha ali um negócio, um local, era o sustento dele, que ele lutou a vida toda pra conquistar, do nada ele quebra. Aquele cara entra em depressão, mano, tenta até se matar, velho. E é o que aconteceu. Teve uma E grande. todo mundo fixou, principalmente os grandes veículos de imprensa, focou só no vírus. Mas ninguém reparou que a taxa de suicídio aumentou, velho. O tanto de nego que tá criando síndrome do pânico. Eu converso com os outros que tá dentro de casa e todo mundo fala, mano, não aguento mais ficar dentro de casa, esse negócio tem que acabar, eu tô surtando, eu tô com síndrome do pânico, eu não consigo dormir à noite, eu tô tendo crise de ansiedade. O tanto de problema de saúde que gerou por causa dessa fraudemia, desse lockdown, é um absurdo, cara. Chega a ser maior até do que eu imagino, porque pelo menos no meu grupo de amigos que eu converso, o pessoal fala, mano, não aguento mais, tá assim, assim, assado. Eu acho que seja maior o caso de pessoa que está tendo crise de ansiedade do que o caso de pessoa que está tendo Covid. Só que os grandes veículos de imprensa só mostram o Covid, para a população ficar, principalmente a população que não tem conhecimento nenhum, igual a gente está tendo, para ficar dentro de casa, para ficar trancado e achar que aquilo ali é um bem necessário. Mas é isso aí mesmo. Voltando aqui, o que vocês acharam da leitura desse livro? Johan, Dan, Gregor. O Guinho entrou agora. Tipo, Os Seis Lições, ele não é um livro que eu particularmente sou muito fã, por conta que ele falta o rigor teórico clássico do Mises, né, mano? Tipo, assim, é um conjuntinho de palestras, assim, pra uma introdução, é um livro simples. Então, pra essa finalidade, eu acho ele ok. Mas, assim, conforme a gente vai, digamos, subindo os degraus, assim, vai entrando numa parada mais complexa, um estudo realmente mais a fundo, eu não curto tanto ele, entendeu? Mas a leitura foi bem agradável, é um livro gostoso de ler, é um livro fácil, e é isso. Cara, esse é um livro, assim, que eu já comentei outras vezes, eu acho que por uma pessoa igual eu já falei aqui, eu não li tantos livros igual você, Marlin, não li tantos livros igual o Johan. É um livro que você pode, por ele não ser muito grande, você pode usar como uma entrada, entendeu? Aí depois você pode ler a Ação Humana, você pode ler outros livros e tudo mais, Anatomia do Estado e tudo mais, mas esse daqui é um livro básico para você entender os conceitos, entendeu? Tipo, 6 lições que, vamos supor, como se fossem 6 lições do libertarianismo. É um livro muito, muito bacana, muito fácil de entender, não tem uma linguagem difícil, tá com uma tradução muito boa, e ele, mano, é sem palavras, é excelente. Sempre que puder, se tiver um tempo livre, é bom ler para reforçar, entendeu? Não ler só uma vez, não. Ler mais de uma vez, que é melhor ainda. E aí, Guinho, o que você achou dessa leitura de hoje? Eu acho que, até falando um pouco dos 6 lições em geral, que é reforçar o que o Dan e o Johan falaram. É um livro para você pegar de começo, para quem tem a famosa ignorância, ou não o ponto fim da palavra ignorância, mas enfim, a falta de conhecimento da economia, a pessoa que vê só as notícias por cima das coisas, enfim, até para dar uma outra visão sobre a economia para a pessoa, até uma primeira visão, que a pessoa começa sabendo pelo que é verdade. Porque, sinceramente, se a pessoa for ler, aprender economia com economistas do lado de lá, economistas entre aspas, né? Vai mal o copyright aí. Tranquilo. Economistas do lado de lá, gostei dessa. Como a gente costuma aqui usar em BH, economistas do outro lado da lagoa. É isso aí. Velho, eu vou trazer um livro que se chama As 10 Lições de Economia Austríaca, que é de um professor aqui do Brasil, do Biratã.
e nele se tem termos mais teóricos de entrada para a economia, entendeu? Logo, logo vou trazer esse livro. E será muito bacana, porque os vídeos serão curtos. E eu vou fazer vídeos de cada capítulo. Então, ali não tem muitas páginas, entendeu? Mas tem, assim, uma entrada, eu acho que até melhor do que os 6 lições. Você já leu ele, Johan? O 10 lições fundamentais da escola austríaca do Iorio? Sim. Ainda não li, não. Cara, eu li... Cara, eu não li quase... Eu acho que eu não li nenhum livro do Iorio. Eu só li artigo dele. Pois é, aí eu vou trazer esse livro aí. Se você quiser ficar com a gente, fazer a leitura dele, se animar, tamo junto. Cara, você que sabe, mano. Eu vou ver aqui como é que vai estar meus horários e tal, mas dá pra fazer. Fechou, então. Então, vamos ficar por aqui. Foi muito bom essa leitura. Espero que a galera curta pra caramba, entendeu? Não curtir no modo lá só clicar o sininho, mas de aprender algo, entendeu? Com o que nós passamos aqui nessa leitura comentada. Então fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com família, amigos e deixar o sininho lá também, clicar lá no sininho. E é isso aí, tamo junto. Palavras finais, começa aí, Johan. É isso aí, galera. Obrigado por ter nos acompanhado aí nos últimos 6 vídeos aí. Tamo junto, agradeço mesmo de coração. Se inscreve aí no canal para dar uma força e compartilha. Vamos mudar essa ideia aí da população de que nada pode ser mudado. Tamo junto, galera. Fica com Deus. É isso, rapaziada. Agradecer aí também o Marlin por ter me chamado aí pra participar. E é isso. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo